Capítulo 1. Invocação e hostilidade. A luz brilhante em pequenas partes dividiam a sala da igreja. Era lua cheia, tornando a luz mais brilhante que o normal, mas o mais importante, era o momento perfeito para realizar uma ligação desse nível. Duas figuras, a de um homem e uma mulher, estavam muito perto do altar da igreja. A aparência do homem era muito normal, mas seus olhos estavam completamente vazios. Não havia indício de emoção em suas expressões faciais, era o rosto de um cadáver errante sem vida. A mulher era o que os humanos descreveriam como anormais, mas, ao mesmo tempo, uma verdadeira beleza. Olhos vermelhos como sangue e cabelos brancos como neve, sua aparência era como a princesa dos contos do passado. Seus movimentos informais, mas elegantes, eram a prova disso. O homem olhou para a mulher ao lado dele, aquela que era a mulher de sua vida e sua querida esposa, aquela que teve que se proteger desse banho de sangue brutal. Ele teve que ganhar o Graal como um lugar para realizar seu sonho e trazer esse mundo podre à tona. Você está pronto? Sua esposa acenou firmemente para ele. Ela sabia que ele não tinha mais que esperar. Com essa indicação já dada, o ritual começou. Fechar, preencher, fechar, preencher, fechar, preencher, fechar, preencher, fechar, preencher, preencher. Tagum. Repita 5 vezes. Mas destrua a cada um quando estiver cheio. Eu juro. Eu serei tudo que é bom no mundo inteiro. Eu serei o único que descartará todo o mal do mundo inteiro. Você virá sob meu comando. Então deixe sua espada ser meu destino, respeitando a convocação do Santo Graal. Se você concorda com essa vontade e razão, me responda com essas últimas palavras sendo mencionadas. O círculo da invocação brilha com um azul radiante, seguido por uma luz de corte. Depois de alguns segundos, e a luz desapareceu da vista do homem. No meio do círculo, lá estava a figura de uma mulher com cabelos loiros como o sol e olhos verdes como esmeraldas, olhando para ele. Seu vestido azul formal contrastava com a luz da sala. Sua armadura de prata era muito brilhante, quase como se estivesse vendo a sombra da lua projetada na frente dela. Mas, em vez de se sentir espantado, ele ficou confuso e quase decepcionado com a figura lendária à sua frente. O servo do conhecimento atendeu sua ligação. Pergunto: você é meu mestre? Antes que eu possa pronunciar mais uma palavra, o círculo da invocação brilhou novamente radiante, alertando todos os presentes que estavam no lugar sagrado e tirando outra luz de corte muito mais brilhante que a anterior. À luz da lua cheia, outra figura apareceu, um homem bronzeado. Sua pele era semelhante ao preconceito que era mantido pelos ferreiros nos últimos tempos, mas seu cabelo estava longe do normal, cabelos brancos como sua esposa, brancos como a neve mais pura. Seus olhos estavam fechados, sua carranca não mostrava expressão. Ele tinha uma capa vermelha colocada em uma armadura preta com linhas brancas. Sua metade inferior também estava coberta por aquele casaco vermelho com calça escura. Suas botas estavam na ponta com aço preto. Mestre. Ordens. Saber gritar com o professor enquanto levanta a espada e assume uma posição ofensiva. O homem duvidava de um segundo quase imperceptível. Ele notou que sua esposa tinha carimbos de comando na mão direita e, a julgar pela reativação do círculo da invocação do Graal, ele escolheu sua esposa para ser o mestre do misterioso servidor convocado na frente dele. Ataque. Ele murmurou suas palavras para saber. Ele teve que testar este servidor para ver seu valor. Se ele não pudesse defender o novo, então era essencial para a próxima guerra. Sabendo como decolar em alta velocidade em apenas um segundo em direção ao misterioso servo vermelho, a espada invisível subiu no ar preparada para destruí-la em duas. Um par de olhos aguçados se alargou com o que se aproximava e, mais rápido do que poderia reagir, um som ecoou por toda a sala. Som metálico.
O aço encontrou aço invisível naquele momento, muito surpreso ao saber. O choque de força foi realizado por alguns segundos antes que o misterioso servidor a chutasse, forçando-a a recuar. Sabendo que olhou para o oponente com um olhar analítico, a julgar pelo que ele estava usando, eles eram espadas casadas, pois além de contrastar com sua figura, ele contrastava com sua cor. O servo vermelho olhou indiferentemente para a situação. Kiritsugu observou que havia uma expressão de melancolia em seu rosto por um momento, antes de desaparecer, como se nunca tivesse estado lá. Uma pistola carregada foi apontada para o intruso após o acidente. O servidor misterioso tinha um sorriso sardônico e arrogante no rosto, fazendo com que ele agarrasse a pistola com mais firmeza. Kiritsugu Emilia, o assassino mágico, 29 anos, arma de fogo carregada com um código místico capaz de fritar os circuitos mágicos de qualquer mágico comum. Uma risada irônica saiu da boca do servo vermelho ao olhar atônito do homem. Saber só conseguiu apertar sua espada com força enquanto se preparava para qualquer cenário possível. O servo ignorou completamente e se afastou dele como se não fosse importante. Aproximou-se de sua esposa com indiferença em passos lentos. Kiritsugu nunca parou de apontar para o intruso. Suponho que você seja meu mestre, vamos fazer isso bem, ok? Nesse ponto, Kiritsugu já havia aprendido alguma coisa. Ele teria que lidar com mais problemas do que poderia suportar. Emilia não estava feliz, estava chateado, amaldiçoou completamente sua sorte e o pior é que, de acordo com suas estatísticas, o parâmetro de Lutka aumentou de I para D. Merda, ser convocado não foi divertido. Eu já tinha esquecido a sensação de ser chamado para uma guerra pelo Santo Graal e não para um trabalho estúpido de Elaga. Então algumas surpresas foram bem recebidas. O problema era que ele havia sido atacado por saber imediatamente após ser convocado, forçando-o a reagir da mesma maneira, convocando Kanshou e Byakuya quase instantaneamente. Ao contrário de antes, ele não teve reação a ela, ele não teve que fazê-lo de qualquer maneira. Ela era uma estranha, ela havia dito mentalmente, ele não a conhecia, nem ela, e isso foi suficiente para separar suas emoções e se concentrar na missão que ele teve que cumprir para sua própria libertação. Um chute que empurrou o saber de volta foi suficiente para acalmar um pouco o ambiente da igreja. É claro que Kiritsugu, seu pai adotivo, reagiu agressivamente. Em relação a ele, apontou diretamente para sua arma. Ele queria tirar sarro da situação e dizer que a arma era um brinquedo apenas para fazer o homem se sentir mais infeliz na frente dele. Mas, em vez disso, eu pronuncio apenas algumas palavras para mostrar o quão perigoso e sério eu iria agir durante esta guerra do Santo Graal. Kiritsugu Emilia, o assassino mágico, 29 anos, arma de fogo carregada com um código místico capaz de fritar os circuitos mágicos de qualquer mágico comum. Ele apenas disse arrogantemente e egocêntrica suas palavras, que surpreenderiam o homem para que ele aprendesse a não perturbá-lo novamente e lhe desse uma ideia de suas habilidades. Percebo que o domínio de Kiritsugu se fortaleceu em sua arma, assim como o de saber, mas não lhes dou importância. Em vez disso, caminho lento para a mulher de olhos vermelhos que era seu mestre nesta guerra. As primeiras impressões foram importantes, afinal. Suponho que você seja meu mestre, vamos fazer isso bem, ok? Suas palavras foram divulgadas com uma voz neutra. Ele não queria estar em más condições com quem seria seu mestre nesta guerra. Mas eu não te convocei. Emilia piscou para ela com confusão. Ei! Acho que meu parâmetro de sorte é mais estragado do que o habitual. Bem, seja o que for, sou servante Archer. Por nosso contrato, juro protegido e faço você vencer esta guerra do Santo Graal a todo custo.
Novas informações são registradas em sua mente com surpresa, o que o fez falar em silêncio. Isso é, Archer. Seu nome Kiritsugu interrompeu abruptamente e exigiu sem nenhum respeito em sua voz. Se ele fosse um herói com algum orgulho, provavelmente se jogou em cima dele para pegar sua cabeça. Eu não vou lhe dizer, você não é meu mestre, e também parece que a convocação falhou um pouco. Não me lembro claramente da minha vida, então eu tenho que esperar por todos os caminhos. Emiya disse em voz seca a Kiritsugu com uma pequena mentira sutil, para não levantar tantas suspeitas e ter que responder perguntas desnecessárias. Kiritsugu tinha outro olhar de decepção no rosto e, sob a arma do pecado, questionando qualquer coisa. Era melhor assim. Não tive vontade de tolerar um homem que interpretava um herói. E o Archer, seu mestre, gaguejou com um pouco de vergonha e insegurança. Sabia o que estava pensando e sabia por que pensava assim. Não parecia muito confiável, e dada a sua atitude de antes, ele o fez ver como um mal do filme. Emiya se ajoelhou metade em sua direção, enquanto abaixava a cabeça. Meu arco protege você de longe. Sacrifica minha vida, se necessário, para mantê-lo vivo. Juro que vencerei esta guerra pelo Santo Graal. E, com isso, disse, nosso contrato está completo. Emiya levantou-se para olhar para Kiritsugu, que já parecia calmo. Saber parecia estar exatamente como ele. Não tinha a intenção de querer dividi-lo em dois com sua espada. Certamente estou surpreso com meu professor nesta guerra. Emiya olhou para a pele branca com um sorriso egocêntrico. Minhas estatísticas são mais altas que um normal. Acho que vou para a loteria, embora não gostasse de saber o nome da pessoa que me ligou. Seu mestre desviou o olhar com vergonha. Meu nome é Irisviel von Einsberg. Espero que nos damos bem. Archer. Ela deu a ele um sorriso feliz, que expandiu até certo ponto o sorriso egocêntrico em seu rosto. Da mesma forma, Irisviel, acho que é isso por enquanto. Me ligue quando precisar fazer algo interessante. E assim a Emiya desapareceu em partículas brilhantes, deixando um Kiritsugu confuso e um sabre suspeito do servidor que acabara de aparecer. Kiritsugu e Irisviel caminharam pelos corredores do castelo. Esconder Archer da família real de Einsberg parecia uma boa ideia na cabeça de Kiritsugu. Eu não queria atrair atenção, então deixei que ele fizesse o que ele queria para não alertar ninguém no castelo. Se saber já chamasse muita atenção, eu nem queria saber como o outro servo faria isso neste castelo. Depois de alguns minutos andando pelo castelo, eles chegaram a uma sala longe de tudo o mais. Kiritsugu disse a Irisviel para esperar e entrar na sala. Depois de alguns minutos de espera, Kiritsugu saiu da sala com boas notícias. Aprova isso. Ele disse em voz seca para sua esposa. Irisviel sorriu vários com notável felicidade. Iri, temos que começar a planejar nossos movimentos. Tempo é dinheiro a partir de agora. Concordo. A mulher respondeu com um consentimento e eles caminharam novamente para um quarto longe de tudo o mais. Kiritsugu queria ver Ilha, e eu sabia que Iri seria afetada da mesma forma em tudo isso, mas ela realmente fará tudo a partir de agora. Você já deve ter tempo para ver sua amada filha depois de fazer alguns planos. Depois de mais um minuto andando pelo castelo gigante, atravessando uma porta e entrando em uma sala. A sala era bastante simples, tinha uma mesa redonda muito grande no centro e várias cadeiras ao redor. Não há necessidade de esperar que ele seja chamado Archer de volta à sua forma física, e ele ficou ao lado de Irisviel, assim como Saber fez o mesmo com Kiritsugu. Enquanto o tempo é dinheiro agora, não vamos demorar muito para hoje. Vamos fazer o básico. Kiritsugu não falou com ninguém em particular. Ele pegou um mapa de Fuyuki de uma das gavetas, mas antes de começar a falar, Archer o interrompeu. Como você e meu professor aparentemente vão trabalhar juntos, acho que seria sensato mencionar algo para você. Kiritsugu mudou seu olhar para o que é isso.
É melhor que seja importante. Rude como sempre, hein? Seria bom controlar um pouco as palavras do seu mágico. Archer disse sarcasticamente. Saber significava algo, mas foi interrompido por Archer. Temos coisas mais importantes a serem atendidas de todas as maneiras. Veja você, sou o segundo arqueiro convocado pelo Santo Graal. A surpresa em seus rostos foi direcionada para o arqueiro vermelho. Agora ele tinha toda a atenção prestada a ele. Embora muitos ocultassem discretamente sua reação, Saber ficou surpreso, mas instantaneamente se recuperou. Kiritsugu olhou para ele em descrença por alguns momentos. Erisviel ficou surpresa e parece não ter intenção de esconder isso. Não é o que eles acreditam. Lamento destruir suas expectativas, mas parece que nesta quarta guerra 14 servidores são convocados para lutar pelo Santo Graal. E se as informações que você recebe deste sistema estiverem corretas, somos todos inimigos e não aliados diretos. Portanto, sou Archer segundo sabendo que eu olho para ele seriamente enquanto o culpo com os olhos como sabemos que você não está mentindo. Eu pareço o tipo que mentiria com algo assim. Eu respeito meu professor, é por isso que estou lhe dizendo essas informações, já que você será aliado. Se tivermos outras pessoas, nem me passou pela cabeça dizer isso a elas. Saber apertou os punhos com força sob o olhar de indiferença de Archer, que só conseguiu sorrir superiormente. Erisviel já havia recuperado a compostura e tinha um olhar sério no rosto. Kiritsugu havia perdido em seus pensamentos. Kiritsugu clicou na língua com aborrecimento. Isso complica as coisas. Tenho informações sobre 7 mestres, mas 14 servidores convocados nesta guerra não me esperaram. Terei que fazer mais preparativos. Erisviel falou do outro lado da mesa. Kiritsugu, o que vamos usar como estratégia? Isso é óbvio, eu apoiarei Saber por trás, enquanto ela derrota todos os servidores. Com isso temos uma vitória fácil e simples. Nem precisamos nos preocupar com o resto. E o que faz você pensar que eu quero trabalhar com alguém como você? Sabendo que falo com ele com claro aborrecimento, ele tocou um nervo julgado pela atitude que estava tendo, e isso foi algo que lhe deu alguma diversão até certo ponto. A vitória do seu professor sacrifica apenas por um rancor pessoal. Quão patético para alguém que se chama o Rei dos Cavaleiros, mas nada acontece. Era de se esperar de uma garota que não podia salvar nem mesmo sua reação patética. Um grande golpe ecoou por toda a sala. A mesa foi dividida especificamente em duas em menos de um instante. O olhar de Saber estava cheio de fúria quando ele olhou com olhos frios e afiados. Se você ousar terminar essa frase, vou cortar minha língua com minhas próprias mãos para que você possa parar de falar aqui. Archer deu um pulo de aborrecimento. Ele não esperava ter um efeito tão sério ao falar sobre seu antigo reino. Ele simplesmente cruzou os braços enquanto se apoiava na parede com os olhos fechados. Archer, por favor, controle sua atitude, disse Erisviel seriamente. Ela sabia que seu servidor estava ultrapassando os limites com seus comentários, e se eu não soubesse que ele tinha suas memórias confusas, provavelmente poderia dizer que o servidor na frente dele tinha algum relacionamento maldoso com o Rei dos Cavaleiros. Sim, como ordens. Saber recuperou sua posição seriamente, enquanto também se apoiava na parede ereta. Ela era incrível como aquele maldito servo Archer, e atira da cabeça em menos tempo do que ela imaginava. Kiritsugu balançou a cabeça com toda essa troca que aconteceu. Saiba, controle-se. Sabendo que ele queria dizer algo ao professor, mas ele optou por ter sucesso, mesmo que seu professor não parecesse grande coisa. Pelo menos ele tinha que respeitá-lo e que ele havia sido convocado em primeiro lugar. Como não temos uma mesa para fazer um plano adequado agora, já que também não temos mais um mapa, começamos com o básico. Temos muito tempo, mas ainda precisamos usá-lo.
Sabendo que tinha a decência de ter vergonha do que seu mestre disse, Archer queria zombar novamente fazendo um comentário sarcástico, mas continha sua língua. Começando com algo básico, a ideia de Archer é boa, mas para reforçá-la um pouco, seria melhor se você e Irisviel mudassem de posição. Archer olhou para ele com suspeita para que Kiritsugu notou como Archer estava olhando para ele, e ele não gostou daquele olhar, por uma estranha razão que ele não podia ver, parecia ser o servo vermelho que ele não gostava, seja pelo que aconteceu antes na igreja ou por outras razões desconhecidas, os sentimentos eram mútuos, afinal. Desta maneira, podemos desprezar os outros mestres para confundi-los. É uma boa ideia, pois dessa maneira eles não saberão qual pessoa é o mestre de cada um de nossos servidores. Eu acho que está tudo bem. Kiritsugu piscou para o homem bronzeado que o olhava indiferentemente. Ele não entendeu como era capaz de aceitar esse plano tão rapidamente, mas agiu de maneira tão agressiva antes. Ao lado de Kiritsugu, Saber franziu a testa. Concordo que, enquanto Irisviel concordar, não quero me envolver em um plano em que outra pessoa não o aceite. Eu não tolero esse tipo de coisa. Sabendo que olhou com expectativa para Irisviel, Archer estava de olhos fechados enquanto suspirava novamente, o que não passava despercebido por Knoving. Não se preocupe, sou capaz de fazer isso. Irisviel respondeu com um sorriso. Archer abriu os olhos e deu a Saber um olhar agudo. Eu não teria dito nada se não soubesse do que estou falando. Além disso, eles são amantes. É óbvio que eu aceitaria. Saber franziu a testa com o conceito. Como você não parece muito familiarizado com o conceito de amor, pensei que era uma boa ideia pedir para matar 2 coelhos com uma cajadada. Saber lançou um sutil insulto venenoso à sua voz em direção a Archer. Archer, pela primeira vez desde que Saber foi convocado, ficou notavelmente surpreso, mas logo após remover essa expressão de surpresa, um olhar frio foi direcionado a ela com olhos de falcão e um grunhido dos lábios. Seu, toque em um nervo do arqueiro vermelho. Kiritsugu não podia mais suportar esse absurdo e deixava a sala sob o olhar atônito de todos sem causar muito escândalo. Irisviel foi atrás do momento para onde quer que fosse. Sabendo que olho para esse desenvolvimento com surpresa e tento ligar para o professor em voz alta, mas não teve o efeito que ele esperava. Archer também deixou a sala sob o olhar incrédulo de Saber, que foi ignorado por ele sem muitos problemas. Archer decidiu em direção à varanda até a parte mais alta de todo o castelo. Ele não queria que ninguém o perturbasse. Para começar, ele sabia que havia sido seu erro perturbar mais conhecimento, mas ele precisava de uma maneira de ter tempo livre e afetar um pouco seus insultos para tirar um pouco de ingenuidade do Rei dos Cavaleiros. Era uma boa ideia, embora fosse muito mais fácil falar do que fazer. Além disso, ela não achava que merecia falar com alguém tão impressionante quanto ela. Não tinha esse direito e tinha que realizar seu sonho. Ele teve que suprimir suas emoções o máximo possível para ter sucesso em sua própria missão pessoal. Não conheço mais os outros, senão o mesmo. Mas apenas fracasso. Foi engraçado como o comentário de Saber foi o mais irônico, mas, ao mesmo tempo, o único que o afetou notavelmente. Foi muito engraçado. Quando ele pensava mais que havia esquecido, ainda aparecia em sua mente. Uma risada veio de seus lábios enquanto ele observava a tempestade de neve da varanda do castelo. Essa vista era linda, quase como a luz que ele vira naquele dia, quando a conheceu, quando brigou com ela e quando triunfou com ela. Ele não pôde deixar de se encher de melancolia e remorso a partir daquele dia, mas era uma de suas poucas lembranças que ele tinha e se lembrava de sua verdadeira vida. Era algo que, tanto quanto ele queria, apreciei mais do que deveria.
Mesmo se eu cair nas profundezas do inferno, ainda lembrando vividamente essa imagem, eu sabia que ele estava sendo estúpido, hipócrita e um completo idiota, mas realmente vendo seu pai adotivo, aquele que havia sido forjado, quem passou por seus ideais estúpidos e o condensou a viver uma vida cheia de sofrimento, era estranho. Não no bom senso, eu tinha sentimentos contraditórios sobre toda essa situação, era apenas difícil. Ele queria gritar com Kiritsugu como ele era estúpido, assim como seu passado, mas como não existe mais neste mundo simplesmente sério e perdendo tempo da maneira mais estúpida possível. A neve era quase como ilha. Como eu a esqueci? Archer apertou a neve quando se lembrava de sua irmã adotiva. Na verdade, ele não apenas perdeu a vitória desta guerra para o Santo Graal libertá-la, ele teve que salvar Ilha do Innsbruck. Ele não tinha suas memórias de sua vida, mas tinha um pressentimento de que, se a deixasse aqui, teria futuras sepulturas de repercussões. Ele sentiu uma presença logo atrás dele, não precisou virar a cabeça para perceber quem ele era, então olhou para a neve da mesma maneira. Os degraus estavam se aproximando dele, mas Archer não reagiu. Ele não tinha isso logo depois de tudo que havia dito. Era sua responsabilidade não reavivar essas chamas do passado, e ele não podia mais tolerar isso. A voz de Archer Saber o chamou suavemente, quase como um sussurro. Ele tinha certeza de que não ouvira se fosse uma pessoa normal. Não fale, saiba, foi a minha estupidez que levou a essa situação. Archer a interrompeu quando ela virou o rosto para olhar nos olhos, aqueles lindos olhos esmeraldas que eu não tinha chance desde que cheguei aqui. Desculpe pelos problemas que eles causam. Não farei isso de novo. Ele disse secamente quando se virou novamente para ver a tempestade de neve. Eu ouço os passos de Saber se aproximar dele, mas não consegui olhar de novo. Não consegui, não precisei, não me permiti sentir assim novamente. De novo não. É lindo, você não acha? A voz de Saber o tirou de seus pensamentos enquanto ele discretamente escondia sua surpresa. Eu acho que por uma razão, eles me lembram alguém que eu conheci no passado. Sabendo que olho para ele com curiosidade, Archer balançou a cabeça um pouco e eu rapidamente ignoro o que ele havia dito. Que novo tinha Archer? O que está acontecendo? Prometa-me que você cuidará do meu professor nesta guerra pelo Santo Graal, mesmo que isso lhe custe a vida. Sabendo que volto ao seu olhar estoico e sem emoção, juro, por minha honra como rei cavaleiro, que proteja seu professor como se fosse minha própria vida. Archer tinha um pequeno sorriso no rosto imediatamente depois que Saber disse essas palavras para ele. Não era um sorriso egocêntrico como todos os que ele havia dado. Era um pequeno sorriso, mas genuíno. Um sorriso que soou que ele não tinha o direito de poder fazer depois de ficar preso por tanto tempo em seu limbo pessoal. Saber ficou um pouco surpreso com esse gesto. Com tudo o que tinha visto hoje, ele poderia dizer que Archer era um homem estúpido, cínico, egocêntrico e arrogante, mas mesmo com tudo isso, eu ainda tinha que admitir com relutância, Archer tinha um sorriso muito bonito. Se ele sorria com mais frequência, não importa trabalhar com um homem assim. Acho que é isso. Estou contando com você, Rei dos Cavaleiros. E com essas últimas palavras, Archer retornou do jeito que havia chegado quando entrou em sua forma espiritual, provavelmente se dirigindo ao seu mestre por se desculpar pelo comportamento de antes. Sabendo que olho para a neve por alguns momentos com sentimentos e emoções encontradas em seu ser antes de retornar pelo mesmo caminho em que tínhamos chegado, fazendo um juramento silencioso para nunca mais repetir suas ações vergonhosas hoje. Archer, você realmente tem um sorriso brilhante, tão brilhante quanto a própria neve,